Passamos a leitura do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavras da salvação. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mateus capítulo 5, né? Eu usei essa figurinha aí engraçadinha, né, do Angry Birds, para falar de uma coisa muito séria, né? Que é esse estado, né? Esse clima de desavença, de ódio mesmo, né? Entre as pessoas que está pelo mundo, né? Que volta e meia se manifesta de uma ou de outra forma. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, né? Assim como um reflexo da nossa época, né? Pode ir. Mas vamos lá. Nós estamos meditando, então, esses momentos justamente no Sermão da Montanha. Nós falamos das bem-aventuranças, nós falamos de sermos sal da terra e luz do mundo, e hoje Jesus dá continuidade a uma palavra que ele disse, né, no final
trecho, né, que nós meditamos no domingo passado, que ele disse o seguinte: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não é? Eu comentei com vocês que quando as pessoas ouviram isso, devem ter ficado apavoradas, porque escribas e fariseus eram pessoas que sabiam mais de 600 regras e regulamentos e preceitos que deviam ser obedecidos por um judeu para que ele fosse considerado uma pessoa perfeita, vivendo absolutamente de acordo com a lei. Não é? Miudezas, coisas assim de pouca importância, faziam parte também da lei, deviam ser seguidas e cumpridas. Não é? Então, que dirá uma pessoa como que não tem nem tempo, nem interesse, nem dedicação para ficar decorando essas coisas. Não é? Então, mas aí então Jesus começa a dar exemplos sobre o que ele queria dizer com uma justiça que excede em muito maior, muito melhor, a justiça dos escribas e fariseus. Não é? Os escribas e fariseus eram pessoas bem intencionadas, apesar da má fama deles, né? O Evangelho fala muito mal deles, mas eram pessoas dos melhores propósitos. Eles queriam que Israel vivesse absolutamente de acordo com a lei de Deus, para ser abençoado, para ser um país, né? Uma terra totalmente abençoada dentro daquilo que Deus exigia. Então, para isso, eles criaram leis, regulamentos e regrinhas para que essa obediência à lei de Deus fosse uma coisa perfeita. Até aí tudo bem. O problema é que eles criaram um Estado legalista, uma religião legalista, e que as pessoas passaram a ver da seguinte forma: bom, basta eu seguir esse código de regras aqui, que eu estou bem e levo a minha vida do jeito que eu quiser, cumprindo isso daqui. Então, mas não era esse o projeto de Deus para o seu povo. Não era esse o projeto de Deus para o seu povo. Né? E então Jesus começa a dar exemplos aqui. Então ele fala lá dos 10 mandamentos, né? Não matarás. Não matarás. É importante a gente compreender o seguinte: esse não matarás, ele era um pouquinho limitado. Seria mais correto a gente dizer assim, que estava escrito na lei: não assassinarás, não matarás sem motivo. Porque, no fim das contas, no ordenamento jurídico do povo judeu, né, do povo de Israel e dos povos em geral ali, da região onde eles viviam, né, existia, por exemplo, a figura do vingador de sangue. Então, se alguém, por exemplo, da sua família morria, um irmão, um filho, parente, já existia naquela família aquela pessoa que estava incumbida de vingar o sangue daquele que foi morto. A Bíblia fala dessa figura, o vingador de sangue. Não é? E ele, então, tinha o direito de matar aquela pessoa que tinha assassinado, né, o seu parente. Fora isso, havia várias situações em que houve várias situações em que pessoas foram mortas. Né? Quando Salomão, por exemplo, subiu ao trono, sucedendo a Davi, que já estava velhinho, né? Antes da morte de Davi deu ordens a Salomão, disse: olha, esse, fez uma lista lá e disse: esses aqui você tem que matar. E Salomão mandou matar. Né? Então, mas por que era desse jeito? Porque era desse jeito. As pessoas não existia o conceito de ter, por exemplo, um prédio onde você guardava pessoas privadas da liberdade para cumprir uma pena, para, né, eventualmente serem
ressocializados, serem devolvidos à sociedade. Não existia o sistema penal, não existia presídio, né? O negócio era na base da espada mesmo. E por milhares de anos o mundo viveu assim. Com o cristianismo é que a vida passou a ter valor, não é? E hoje uma pessoa não pode simplesmente aparecer morta no meio da rua sem uma explicação. Né? É objeto de ação do Ministério Público. Ele tem que apurar por que aconteceu aquilo. Né? Por que aquela pessoa apareceu morta. Não é? Então, mas de qualquer forma, Jesus está falando aqui aqueles impulsos que as pessoas sentiam de matar as outras pessoas, principalmente por desavenças, né, familiares ou religiosas ou nacionais, não é? As mais diversas. Né? E ele dá então um exemplo aqui, falando o seguinte: olha, vocês ouviram, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão, né, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, né, também. Então ele já vai na motivação, aquilo que levava as pessoas a se matarem, levava as pessoas a essas vias de fato dessa forma. Ele vai lá na motivação, ele vai lá dentro da pessoa. E ele quer dizer o seguinte: o reino de Deus é um projeto de sociedade que não basta você simplesmente morrer de ódio da pessoa e não matar ela. Porque na lei está escrito não matar, eu não matei. Mas eu vou fazer tudo para infernizar a vida daquela pessoa. Eu vou insultar, eu vou ofender, eu vou, né? Eu vou rebaixar, eu vou desqualificar, eu vou difamar, eu vou fazer de tudo. Só não vou matar. Porque na lei está escrito que não mata. Né? Era isso que estava acontecendo em Israel na época de Jesus. O espírito da lei, a lei estava sendo cumprida, mas o espírito da lei estava totalmente desvirtuado. Porque Jesus não está falando aqui de uma sociedade, simplesmente de uma sociedade perfeita. Ele está falando aqui do reino de Deus. E o reino de Deus é uma coisa qualitativamente muito superior, muito maior. Vamos pensar, se existem, né, 3 mundos, digamos assim. Né? Existe o mundo do jeito que ele é, né? O mundo cão, o mundo cru, no qual a gente vive. Eu digo assim, é o mundo do balanço geral. Entendeu? Ou do Brasil urgente. Né? Esse é o mundo. Eu não gosto de assistir esses programas e tal, e às vezes quando comento com pessoas que eventualmente gostam e tal, o pessoal fala assim: ah, pois é, você vive no País das Maravilhas, né? Aí diz: olha, eu não acho que eu vivo no País das Maravilhas, mas eu não acho que o mundo é aquilo que está lá no balanço geral. Não acho que aquilo seja a mais perfeita expressão do mundo que a gente vive, embora sejam notícias do dia a dia policial das grandes cidades. Não é? Mas existe esse mundo, ele está aí. Existe lá na outra extremidade, existe o reino de Deus. Né? E existe uma tentativa de alguma forma de se aproximar do reino de Deus, que eu diria que seria o mundo dos direitos. Não é? Um mundo que começou a ser construído lá no século XVIII para XIX,
com a luta pela abolição da escravatura na Inglaterra, isso é da Inglaterra, com protestantes, com lideranças evangélicas, né, com metodistas, com batistas, com pessoas. Foi para os Estados Unidos, provocou uma grande guerra nos Estados Unidos, não é? Para provar, né, para levar as pessoas, a convencer as pessoas que o negro que vinha da África, ele tinha alma, ele era gente. Ele não era simplesmente um animal de carga que você podia fazer o que quisesse, né? Um instrumento de produção agrícola. Não é? Então, a fé cristã começou a construir esse mundo dos direitos a partir da luta abolicionista, né? Que chegou eventualmente no Brasil, foi o último lugar do mundo onde ela chegou, né? E avançou depois, lá nos anos 60, com os direitos civis nos Estados Unidos, né? E depois outros segmentos, as mulheres, o direito de voto das mulheres a partir dos anos 30, né? A igualdade de direitos das mulheres, né? E tem se ampliado, né, em outros segmentos, segmento LGBT e outros, não é? Então, são tentativas de se aproximar, digamos assim, desse projeto de igualdade, de respeito entre as pessoas que está aqui no reino de Deus, que transparece a partir da palavra de Jesus Cristo. Agora, né, eu tenho simpatia por essas lutas, mas eu não tenho ilusão de que elas vão produzir o reino de Deus. Porque o reino de Deus só se produz a partir de Jesus Cristo. Pessoas que são discípulos de Jesus Cristo. Essa grande diferença, né, que existe. Mas são as opções que a gente tem concretamente no mundo em que a gente vive. Não é? Jesus fala aqui também da questão, por exemplo, do adultério, não é? E no caso do divórcio, não é? Os homens na sociedade judaica do tempo de Jesus, eles tinham amplo direito de divórcio, né? Bastava escrever um documento, né? Então, quem quiser divorciar da sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Pronto. Né? E escolhia outra. E Jesus condena esse tipo de coisa, inclusive, e ele se preocupa que com a situação que a mulher ficava, né? Porque ele diz aqui, né? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, quer dizer, não basta simplesmente cumprir uma determinada norma, mas ter no seu interior, né, uma lealdade para com a pessoa. Né? Não basta não trair. É esse o valor do reino de Deus. Né? E ele fala aqui, aquele que, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, aí é outra situação, a expõe a tornar-se adúltera. Ele ficava preocupado com a situação da esposa que era repudiada sem motivo, porque ela não tinha direito a nada. Né? Então vejam o enfoque, né? Como é que Jesus vê
a situação, né, a partir dessas regras da sociedade. Então, de que justiça ele está falando? Ele não fala simplesmente de uma justiça de cumprir ou deixar de cumprir determinadas normas, mas daquilo que está no coração, na motivação das pessoas, né? Aqui na relação conjugal e aqui e também na relação com o outro, né? E com quem eventualmente você vive conflitos, não é? Ele usa aquela metáfora, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, né? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Quer dizer, na realidade, o problema está com você, não é? O problema está com você. Então é você que tem que se transformar, você que tem que mudar. Não é? Então, hoje a gente vive o esforço, né, de construir uma sociedade onde as pessoas se respeitem, né? E é uma coisa muito difícil porque as mortes estão acontecendo, né? Quantidade de feminicídios, entendeu? Pelo simples fato de encerrar uma relação, né? Existe uma cultura no nosso país, principalmente, e outros também, mas aqui, né, que de alguma forma autoriza o homem a tirar a vida da mulher que eventualmente rompa relação com ele. Até onde nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, podemos e devemos contribuir, por exemplo, para quebrar essa cultura, para romper com esse tipo de coisa, né? Porque se nós não fizermos isso, a gente vai estar simplesmente legitimando e perpetuando esse tipo de atitude, esse tipo de valores, não é? Então, Jesus Cristo pegou justamente assim, botou o dedo na ferida, né, de coisas que estavam na sociedade judaica do seu tempo, mas que eventualmente valem e são extremamente atuais para a nossa sociedade, para o nosso contexto, para os nossos valores, né? Principalmente numa época em que a gente vê os ânimos muito exacerbados, não é? E muitas vezes as igrejas até legitimando esse tipo de cultura, né, agressiva e extremamente opressora, ao invés de se guiar pela palavra de Deus que está expressa aqui, né, no Sermão da Montanha, né, aquilo que John Stott chamou de contracultura cristã. Porque é uma contracultura, porque contraria muito do senso comum que até hoje vigora na cabeça das pessoas. No próximo domingo, nós vamos falar do olho por olho, dente por dente. O texto aqui termina falando dos juramentos, né? Tem pessoas que, com base nesse texto aqui, se recusam a prestar juramento, por exemplo, na justiça, né? Você tem que prestar um juramento lá como testemunha, alguma coisa assim. O espírito do Sermão da Montanha não é esse. Não é de estabelecer uma nova regra, uma nova lei, um novo preceito que você tem que obedecer, assim, tal. Não é isso. Não é? Lá em Minas, né?
tinha uma situação muito engraçada que às vezes a pessoa estava falando alguma coisa assim, estava até mentindo, mas dizia assim, não, quero ver minha mãe mortinha se isso que eu estou falando é verdade. Quero ver minha mãe mortinha, quer dizer, se o troço fosse mentira, então quem ia acabar sobrando? Ia acabar sobrando. Essa expressão é muito comum lá em Minas, gente. Né? Eu quero que aconteça. As pessoas juravam por qualquer coisa, menos contra ela. Ninguém jurava contra si. Né? Ninguém falava, não, eu quero cair morto agora. Não, ninguém. Mineiro não faz esse tipo de juramento, não, viu, gente? Né? Por quê? Porque aqui ele falava, olha, as pessoas juram aqui ou pelo céu, ou pela terra, ou por Jerusalém, ou por qualquer coisa. O que é necessário é falar a verdade, é ser positivo, é ser assertivo, né? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Foi isso, foi. Não foi, não foi. Né? Eu penso isso e não penso aquilo. Isso também é a fórmula de uma sociedade melhor e um valor do reino de Deus, porque é isso que Jesus está colocando. Não é? E não usar de intermediários deste mundo ou do outro para avalizar, né, a sua palavra. É se garantir com aquilo que você mesmo pensa e que você mesmo acredita. Né? Então, isso também é um valor do reino de Deus. Eu falei para vocês que aquela figurinha lá do Andrew Burns era para falar de coisas muito sérias e muito profundas. Né? E é bom a gente voltar a esse assunto, não um sermão, porque o sermão eu falo, fica todo mundo calado, né? Bom a gente voltar nisso numa escola dominical, num outro espaço, até para ter a reação de vocês e ter o pensamento de vocês também, certo? Mas já é o início de uma reflexão que é muito importante a gente fazer. Amém? Amém. Não vamos nos esquecer, né, da nossa contribuição, da nossa participação nesse ministério, a partir da nossa conta no Banco do Brasil, está aqui o nosso código, né? E estamos com a nossa reforma elétrica aí avançando, né? Está quase terminando já. Né? Amém. Daqui a pouco teremos nossa igreja toda iluminada e renovada, né? Já melhorou bastante, graças a Deus. Então, e temos outros desafios aí mais para frente. Chegamos ao nosso momento de intercessão, né? Gostaria de saber se alguém tem algum pedido para compartilhar.